Integrantes do governo de transição decidiram adiar a apresentação da PEC, que vai mudar as regras fiscais referentes ao equilíbrio das contas públicas. A decisão vem na sequência de uma reação negativa do mercado financeiro a uma declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sinalizou que responsabilidade fiscal e assistência social são incompatíveis. A repórter Paula Lobão abre a edição de hoje. Paula, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente quais são os planos da equipe econômica de Lula a partir de agora. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan News neste momento. Olha só, a equipe de transição decidiu desacelerar e já fala em apresentar o texto final da PEC de transição somente na próxima semana, depois do feriado, provavelmente lá pela quarta-feira. O que aconteceu é que houve uma reação política dos líderes partidários. Eles querem mais tempo para discutir essa PEC, mais tempo para avaliar as propostas, avaliar os impactos que a PEC vai causar no orçamento do próximo ano, impactos esses relacionados ao furo de teto de gastos para bancar as promessas que foram feitas durante a campanha, promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que se pensava que poderia ser resolvido ainda nesse mês pode então ficar para dezembro. É uma corrida contra o tempo, já que essa PEC precisa ser aprovada no Congresso Nacional, dentro de todos os trâmites, passando pelo Senado, passando pela Câmara e vai começar pelo Senado, viu? Eu agora vou destacar duas postagens feitas nas redes sociais. Uma delas é a do Carlos Portinho, líder do governo no Senado Federal. Ele fez uma declaração bem crítica no Twitter, chamando a PEC da transição de PEC picanha. A gente pode ler aí que ele postou a crítica dizendo que a equipe de transição está querendo estourar as contas do Brasil na largada. Fala que a PEC picanha seria para cobrir os R$600 do Auxílio Brasil, significaria 52 bi extra teto, né? E que, na verdade, a equipe de transição quer alcançar 270 bilhões. Ele afirma que, por causa disso, o mercado está vendo essa situação toda com barbaridade e termina dizendo que a população vai pagar caro essa conta. Quem também fez uma postagem nas redes sociais, no Twitter, inclusive, foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele também se manifestou agora há pouco, fazendo vários questionamentos, né? Falando sobre o fim do equilíbrio fiscal, a PEC fura-teto, censura para as redes sociais, a bolsa desabando, o dólar subindo, e aí ele finaliza dizendo ainda não começou. A gente segue aqui no CCBB acompanhando toda a movimentação da equipe de transição e a qualquer momento é só chamar a gente que a gente volta com mais informações. Eu volto com você. Perfeito, Paula Lobão, muito obrigada e até já. E sobre esse assunto também nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, boa tarde para você. Conta para todo mundo que está acompanhando direto de Brasília qual é o risco que a PEC pode trazer para as contas públicas a partir de 2023. É risco político e risco de credibilidade, né? Muito boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde a você, Catiúcia. Olha, Catiúcia, a área política do governo, o Conselho Político do Governo, está muito preocupado exatamente com as repercussões sobre esta emenda à Constituição que abre caminho para uma gastança sem limite. É a ideia de tirar o teto de gastos, o teto que foi uma inteligência do governo Michel Temer para dar credibilidade aos cofres públicos, ou seja, impedimento de gastar além da arrecadação. Este é o ponto principal de uma credibilidade econômica do país. E houve críticas de vários lados, mas a principal mesmo veio do mercado. O discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, prometendo que a área social tem que se sobrepor e não prestar atenção na área econômica, somada exatamente a esta ideia de aprovar a qualquer custo uma emenda constitucional, tirando do teto de gastos esses investimentos sociais. Isso tudo somou um poder de destruição muito grande da imagem de um governo que ainda nem tomou posse.
E esta reação na área econômica, no mercado, é que acabou levando a área política a tomar cuidado exatamente com esta proposta. A diferença é que quando Lula fazia esse tipo de discurso como candidato, o mercado entendia que ele mudaria. A memória era do Lula antigo, fazendo superávit. Mas agora ele é o presidente eleito e está com todos os poderes. A expectativa de poder é até maior do que o próprio poder. E isso preocupa muito. Por isso mesmo, entenderam aqui os líderes políticos de que é preciso reduzir o ímpeto de aprovar essa PEC e ela pode nem sair. Eu ouvi de líderes do PT dizendo exatamente assim, que a ideia é deixar para o ano que vem, ir gastando os recursos que estão no orçamento para o Auxílio Brasil, que será a Bolsa Família, e depois se resolve. É porque o custo político e de imagem desta PEC está subindo demais, viu, Catiúcia?